Muito bem. Então, eu vou pedir agora para a irmã Cleudiane ler para a gente este parágrafo aqui, irmã Cleudiane. Cuidado com o Júnior. É o pecado. O papado. O papado. Isso. Tá. O papado, poder religioso deste mundo unido com as demais igrejas protestantes, tendo o apoio do poder político mundial, os Estados Unidos, realizará a imposição do sinal da besta, de modo a perseguir todos aqueles que se colocarem ao lado de Deus em obediência às suas leis. Só, né? Isso. Muito bem, então é isso que nós estamos vendo. Às vezes, pessoal, a gente fica muito receoso de comentar e falar sobre o papado, de falar sobre a Igreja Romana, por medo, até às vezes, de sofrer perseguição, ou de estar sendo ofensivo, ou de acabar sofrendo retaliação por isso. E até pelos tantas pessoas que nós gostamos, que são pessoas católicas, que são pessoas protestantes. Mas aqui essas pessoas precisam compreender que a gente não fala isso em tom de ofensa para elas. Nós falamos como pessoas que enxergam que o que vai acontecer e o que já está acontecendo carrega por si só muito engano, muita mentira, e que pode levar elas à condenação, a estar do lado errado nesse grande conflito. Então, quando a gente aponta aqui para as pessoas que o papado, que a Igreja Romana, olha o que elas estão fazendo, olha o que elas farão, não é no sentido de acusar, de apontar, como olha como vocês são errados. Pelo contrário, mas é um convite para que essas pessoas reflitam, leem, estudem se isso que a gente está falando é correto, se é incorreto, e se vocês acreditarem, se vocês buscarem na palavra de Deus e Deus mostrar para vocês que de fato isso que a gente está falando é verdade, que você tenha coragem, tenha ânimo de rejeitar tudo que não agrada a Deus, que você possa escolher estar do lado certo nesse grande conflito. E aqui a gente vê que o papado, junto com as demais igrejas protestantes, tendo o apoio do poder político mundial, que é os Estados Unidos, eles vão impor o sinal da besta, que nós acreditamos que, de fato, é o domingo. E de modo a perseguir todos aqueles que se colocaram ao lado de Deus em obediência às suas leis. Então a gente vai sofrer grandes perseguições, né? Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Imagina só a força que hoje tem, por exemplo, a nação dos Estados Unidos com exército, com inteligência, com materiais bélicos, tantas coisas, né? Quantos países eles acabam invadindo, guerreando. Imagina só tudo isso a serviço de um interesse religioso contrário a quem é obediente às leis de Deus. Tecnologia, né, irmão Demex? Muito bem comentado aí no chat. Então, se não for por Deus, irmãos, a gente vai estar muito, como fala, desamparado, se não fosse por Deus, né? Porque é disparado um poder tecnológico bélico muito grande. E aí, sobre isso, no livro Eventos Finais, página 126, diz assim, ó, o movimento dominical, que é em prol da santificação do domingo, né, está agora abrindo caminho nas trevas. Então, tudo isso já está sendo articulado, a gente às vezes acompanha as notícias, e se você souber de alguma notícia, algo interessante que fala sobre esse assunto, comenta aqui com a gente, ou no chat, ou no áudio também, tá bom? Para complementar aquilo que a gente está falando. Então, tem várias notícias que vão saindo, vão surgindo, que a gente está vendo que, de fato, é um movimento dominical abrindo os caminhos nas trevas, né? Os líderes encobrem a verdadeira questão. Não é algo extremamente claro, ó, a gente vai impor isso e vai descer dessa forma e vamos perseguir. Não. É feito de uma forma que é, nossa, que coisa boa, como o domingo é uma coisa boa. A gente vai ver aqui mais para frente, no próximo parágrafo especialmente, como que está sendo a desculpa utilizada, como que a gente está percebendo, porque assim, profeticamente, a gente sabe como vai ser, mas não sabe exatamente. Então a gente vai acompanhando e percebendo o cumprimento da profecia devagarzinho, um passo de cada vez, de modo que as pessoas que não estão atentas às profecias nem percebem. Mas a gente que está antenado, nós percebemos cada detalhezinho dessa engrenagem sendo encaixado, né? Então, os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos se unem ao movimento, que se unem ao movimento, não percebem para onde propende a tendência oculta. Vai ter muita gente que vai abraçar isso sem perceber de fato qual é a gravidade, achando que é uma coisa maravilhosa, é uma honra a Deus. E aí nós vamos perceber nos próximos
parágrafos sobre isso. Se alguém quiser comentar, eis o momento. Ok, então vamos ler esse próximo parágrafo, é um pouco mais comprido. Eu vou pedir para o irmão Demétrios fazer a leitura, irmão Demétrios. Amém. Diz assim: o domingo vem sendo apresentado pelo Papa Francisco como um dia propício ao descanso mundial, alegando a importância das atividades serem paralisadas em prol da preservação do meio ambiente e de uma maior aproximação das famílias em busca de um bem comum. Para isso, ele tem contato com o apoio de lideranças mundiais, tais como o presidente americano John Biden e do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Tais líderes políticos provavelmente não sabem do real intuito da Santa Sé, diante do desejo secular de impor a santificação do domingo de forma institucional nos países cristãos. Nós, porém, já sabemos que a consequência final desses acordos políticos e religiosos resultará em perseguição aos guardadores dos mandamentos e da lei de Deus. Então, é muito interessante para quem... Nós já sabemos que esse Papa Francisco é o Papa da atualidade. Ele está, aos poucos, propondo esse descanso para que seja um descanso mundial, o domingo, esse descanso dominical. E ele está usando o quê? Como a gente vemos aprendendo aí nos estudos passados, tudo ele usa a verdade. Realmente faz sentido, poxa, vamos guardar, vamos fazer o domingo, vamos descansar, vamos para que dá um descanso, uma preservação do meio ambiente, um contato maior entre as famílias para que possam sair, se juntarem. Só que isso nós sabemos que se deve fazer no sábado, e ele está usando isso que Deus falou que é para fazer no sábado para usar no domingo. Então ele usa a verdade encobrindo a mentira através da verdade. Então ele está escondendo a mentira através da verdade. Ele está mostrando a verdade que era para ser no sábado. Que ele não está pregando isso no sábado, mas para o domingo. E as pessoas estão vendo isso, até os próprios líderes, muitas vezes nem sabem que ele está com esse intuito de transformar o domingo como esse dia de descanso. Não está sabendo que realmente não sabe que essa é uma profecia que vai se cumprir. E eles estão se juntando ao próprio Papa para o quê? E inclusive até falou que o próprio presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden, que a gente estava vindo falando aí que é os Estados Unidos, vai se unir com o Papa para fazer a imposição do domingo. Tá aí, tá vendo que essa união está acontecendo. E até o próprio presidente brasileiro. Então eles estão vendo essa situação tá acontecendo e nós temos que estar ligeiro, estamos espertos, vigiando mediante a isso. Se nós estamos vendo que essas coisas estão acontecendo, é porque Deus está nos mostrando. E ele nos deu a capacidade de compreendermos essas profecias e nós temos que estar vigiando mediante isso. Porque ele está nos avisando que ele está prestes a vir, que o que vai acontecer no futuro com os seus seguidores não é coisa boa, a gente sabe que a perseguição é uma coisa difícil. E só vai resistir aqueles que tiverem aquela comunhão com Deus, estarem naquele seu pessoal pedindo força a Deus, pedindo a direção para resistir a esses dias. Porque se a gente não tiver em comunhão com Deus, nós não vamos conseguir aguentar a pressão dessa perseguição. A gente pode só imaginar, mas acredito que na prática vai ser pior do que a nossa imaginação. Até que o irmão Júnior falou, vai ter armas bélicas, a tecnologia, tudo isso. Imagina tudo isso atrás de nós, que somos os guardadores fiéis do sábado, e eles vindo atrás de nós por causa desse dia. Então, que nós possamos pedir a direção de Deus para estar preparado para isso. Amém, irmão Demetrio, perfeitamente. E a gente vê, como você falou, né? Ele usa fatos verídicos, né? O mundo está tendo catástrofes ambientais, os problemas climáticos estão gritantes. Sim, tudo isso a gente mostra, a ciência comprova, de fato está acontecendo. As pessoas estão adoecendo pelo excesso de trabalho? Estão. As famílias estão precisando de um momento próprio para elas estarem juntas, reunidas? Sim, precisa. Um dia para todo mundo parar, o mundo parar, vai fazer bem para o meio ambiente, para as famílias, para a nossa saúde mental? Sim,
Com certeza, isso é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. Só que Deus deixou um dia para isso. Que dia é esse? É o dia de sábado. Mas o que vai ser apresentado? É o dia do domingo, o dia da família, o dia mundial da terra, o dia da consciência ambiental. Vai ser um dia de todo mundo parar, vamos servir a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Muitos vão aderir a esse movimento, muitas nações. Aqui a gente cita o Joe Biden e o Lula, porque são os presidentes do momento. Mas se fossem outros, se no momento forem outros, a gente sabe que vão seguir. Os passados também seguiriam, né? Então, todos eles, independente de qual seja o partido A ou B, a gente sabe que esses países, eles vão seguir aquilo que a besta tiver ordenado, porque o poder civil ele vai seguir o que a besta disser, né? E a gente vê, né, que no final das contas, tudo isso, esses acordos, tudo mais, ele serve exatamente para perseguir os guardadores dos mandamentos da lei de Deus, né? Muito bem, e o que diz aqui no próximo parágrafo? Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional em ponto falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Então nós vemos que quem são os protestantes? São as igrejas que a gente conversou, né? Todas aquelas igrejas que não são as de Roma, mas elas estão seguindo a mesma doutrina, que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, né? Mas elas não seguem as leis de Deus. Então elas vão lançar de toda a sua influência. Vocês já viram como tem muitas igrejas evangélicas? No nosso país nós temos até a bancada evangélica no Congresso. Como eles têm influência, eles vão ter muita influência sobre o poder político ao lado do papado. E aí vão fazer um ato nacional, primeiro nos Estados Unidos, vai começar pelos Estados Unidos para depois nos outros lugares do mundo, né? De forma mesmo decretada. A gente vai ver surgindo essas ideias, esses protótipos em outros países, mas de forma forte mesmo vai ser começando pelos Estados Unidos, né? Segundo o Espírito de Profecia. Então eles vão dar vigor a essa corrompida fé de Roma, que nem todo mundo hoje guarda o domingo com tanta força, né? Mas eles vão trazer à tona de novo essa questão. Vamos ler o que está escrito no próximo parágrafo, nessa citação do grande conflito. Eu vou pedir para a irmã Jennifer Arruda. Irmã Jennifer, você consegue ler isso para a gente? Oi, tudo bem? Posso sim. Peraí, vou só dar uma olhada aqui, fica ruim também. A profecia do capítulo 3 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta... Tá certo esse nome? Não entendi. Qual o nome? Aqui, ó. Eu comecei aqui a profecia do capítulo 13, é aqui mesmo? Isso mesmo. Ah, tá bom, vou continuar. O poder representado pela besta de cornos semelhantes aos de cordeiro fará com que a terra e os que habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao período popular de uma lei que impõe a observância do domingo. O Grande Conflito, páginas 578, 579 e 590. Não precisa nem muito comentar, né? Mas é o cumprimento que a gente está vendo da profecia de Apocalipse 13, né? Então, a besta de 2 chifres, a besta da terra, vai fazer com que seja adorado. A irmã Nicole perguntou, o que seria a besta de cornos, né? Corno significa chifre. Córneos, né? Córneos são os chifres. Por isso, quando o pessoal brinca, a pessoa que tomou um chifre, né, foi traída, ela é corno, né? Por causa dos córneos, os chifres, né? Então, a besta dos cornos, né? É a besta dos 2 chifres.
aquela que foi em Apocalipse 3, a besta que sobe da terra. Tinha aparência de cordeiro, como se tivesse 2 chifres de cordeiro, mas falava como um dragão. Então a besta, o poder da besta de 2 chifres, né, semelhante ao cordeiro, que é os Estados Unidos, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, que é a besta que sobe do mar, e semelhante ao leopardo. Esta profecia vai se cumprir quando aquela nação, ou seja, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua primacia. Então, o cumprimento de Apocalipse 13, naqueles versículos que o irmão Josué leu, se dá quando os Estados Unidos impôs o domingo a serviço de Roma. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. Então, por causa do poder, eles rejeitam a verdade de Deus e se corrompem, né? E até nos Estados Unidos, como o irmão Demetrios disse ontem, o país da liberdade, né? Da liberdade de culto, de liberdade de expressão, né? Que tem os governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão a pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Então, realmente, deu para entender, Manicole, o que é a besta de cornos? É a segunda besta que nós estudamos ontem. Muito bem. Vamos ler esse próximo trecho. Deixa eu ver quem vai ler para a gente. Irmã Cristiane, você consegue ler essa segunda citação? Ali, Satanás. Oi, irmãos, paz a todos, uma boa noite. Eu vou tentar aqui. Só um minutinho. Satanás, de sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer, o que façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado de transgressão do domingo, tensionando aplicar a ira de Deus. Esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Manuscrito, volume 10, página 239. Não conseguimos ver... Não, tá bom. Tá bom, só até aí. Tá Muito bom? bem. Então, o que a gente percebe aqui? Que Satanás faz com que as pessoas acreditam, interpretem que todos esses problemas, essas catástrofes naturais que estão acontecendo, é culpa do ser humano estar transgredindo o dia do domingo. Então, ele vai fazer com que as pessoas comecem a guardar esse dia para tentar aplacar a ira de Deus. Poxa, o mundo precisa parar um dia realmente para a gente descansar, não produzir muito gás, né, lançar gases na atmosfera, para a gente dar um descanso para a natureza, um descanso para a gente mesmo, na produção. Tudo isso tem que parar. Tudo isso está acontecendo porque a gente não para um dia para santificar. Mas ao invés de santificar o sábado, eles acham que isso é por causa do domingo. Então, por isso, os homens influentes vão fazer essas leis impondo a observância do domingo. Irmã Nicole? Foi sem querer. Sem problemas. O irmão Demetrios perguntou assim: os Estados Unidos vai fazer com que os outros países sejam obrigados a guardar o domingo ou os países vão pegar como exemplo? Irmão Demetrios, eu acredito, pelo que a gente estudou até agora, que eles vão dar o start final, o start inicial, mas todas as nações, principalmente as nações cristãs do planeta, vão seguir como exemplo. Entendeu? Eles são os grandes líderes. Essa ideia parece maravilhosa. Se você pegar essa mesma ideia e aplicar o dia de sábado, você vai ver que, nossa, que coisa incrível o mundo guardando o dia de sábado para isso. Só que quando você joga no domingo para a forma com que eles querem, aí você entende que, na verdade, não é da forma com que Deus mandou. Mas, tirando o fato de ser no domingo, que é o dia do sol, a gente percebe que é uma ideia fantástica, uma ideia incrível, né? Então, provavelmente, a maioria das nações, eu digo a maioria porque eu acredito que pode ter nações que não vão aderir, mas que com o tempo vão ser forçadas sim. Mas eu acredito que na primeira onda vai ser muita gente comprando essa ideia sem ter sido obrigado. E você, o que você acha? E vocês, o que acham sobre isso? Vocês concordam, discordam?